Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 12, versículo 3 ao 17, Jesus vem nos exortar, para o cuidado com a hipocrisia, com a dissimulação daqueles que vêm nos elogiar. Às vezes o elogio é verdadeiro, mas a intenção por trás é pura falsidade. Veja o que o Evangelho nos ensina hoje. As autoridades mandaram alguns dos fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Então, já está dizendo, eles mandaram até Jesus não porque de fato viam Jesus da maneira que eles vão elogiar, mas porque eles queriam apanhar Jesus em alguma palavra para daí poder prender, matar Jesus e fazer uma destruição na sua vida. Então no versículo 14 eles dizem, quando chegaram os da parte de Herodes e das autoridades, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. Jesus era verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Jesus não fazia distinção de pessoas. Tudo isso era verdadeiro. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem. Então Jesus não olhava a aparência, mas o coração das pessoas. Mas ensinas com verdade, Jesus é a verdade, o caminho de Deus. Então veja, todos esses elogios para a pessoa de Jesus são verdadeiros. São verdadeiros. Mas veja a intenção que está por trás desses elogios. É lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Veja, devemos pagar ou não? Então, teceram grandes elogios a respeito da pessoa de Jesus para fazer uma pergunta capciosa. Uma pergunta que, na verdade, não era uma pergunta, mas era uma cilada. Queriam apanhar Jesus em alguma palavra errada que Jesus pudesse dizer. Então, Jesus percebeu a hipocrisia deles, ou seja, a falsidade, a mentira, o que tinha por trás daqueles elogios, mesmo os elogios sendo verdadeiros. Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam, de César. Então, Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com a resposta de Jesus. Por quê? Porque eles elogiaram Jesus e perguntaram se era permitido pagar imposto a César. Porque se Jesus dissesse assim, sim, é permitido pagar imposto a César, deve-se pagar o imposto a César, eles iriam jogar Jesus contra o povo, ou jogar o povo contra Jesus dizendo, olha, tá vendo? Ele não é tão bonzinho, ele não é tudo isso que nós acabamos de dizer que ele era, ele não é justo, ele não era verdadeiro, ele não faz distinção de pessoa, ou seja, ele é falso, ele é mentiroso, ele engana vocês para tornar César ainda mais rico. Se, por outra parte, Jesus dissesse, não, vocês não devem pagar imposto a César, eles iriam voltar para as autoridades e dizer assim, olha, ele é um rebelde, ele está excitando o povo contra o império, ele está dizendo que não é para pagar o imposto. Então ele é um rebelde, ele é um agitador. E assim teria um motivo para matar Jesus ou para jogar Jesus contra o povo ou o povo contra Jesus. Então, meus amados irmãos, tenhamos cuidado com os hipócritas, tenhamos cuidado com os dissimulados, porque eles ficam jogando com as palavras. Eles ficam jogando com as palavras, eles até tecem elogios para com as pessoas, mesmo que esses elogios sejam verdadeiros, mas a intenção por trás é fazer a pessoa cair num precipício, cair num abismo. Portanto, que nós possamos pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento dos espíritos, para saber qual espírito está falando por meio das pessoas, se é o Espírito de Deus ou se é um espírito satânico, diabólico, que quer nos levar à destruição. Que Deus nos abençoe,
Que Deus nos proteja, que Deus nos ajude nessa caminhada diária. Amém.